Mas vamos provocar agora uma coisa um pouquinho mais dirigida no dia a dia. A gente falou de conexão, falou um monte de coisa, mas né, a gente está seguro hoje na rede porque a gente põe antivírus, põe isso, lê aquilo, daqui a pouco manda uma mensagem no WhatsApp, cuidado, tem um cara fazendo isso. E tem outras notícias que falam, hackearam o meu perfil na rede social. Fizeram uma transação comigo que não fui eu. Mandaram um Pix para mim. Isso a gente... Eu não sei, se vocês estão olhando no dia a dia, eu vou falar para vocês, isso acontece cada dia com um amigo nosso. Quem não teve uma conta hackeada, quem não teve uma tentativa de fraude, ou recebeu uma ligação do banco, ou alguém mandou pedindo isso aqui, roubaram meu número da rede social... É comum. Eu vou dizer assim que eu já passei algumas 3 ou 4 vezes com toda a experiência de digital, né? A gente fala, não clique no e-mail, não leia a mensagem, não responda. Mas a gente está suscetível. Da onde vem? E aí, como é que você vê esse... Esse é curioso, porque a gente tem que pensar, o conceito que a gente tem de segurança tem muito a ver com a tecnologia que a gente está usando. Então, a gente tem uma noção física de segurança quando a gente coloca uma grade numa janela, quando a gente coloca um cadeado num portão, a gente tranca uma porta, coloca alguma coisa valiosa num cofre e tudo mais, a gente está tendo o sentimento ali, estou tomando minhas precauções, estou trabalhando com segurança, estou tentando proteger determinado bem, determinado perímetro. Então a gente tem essa noção. Quando a tecnologia começa a evoluir muito, a gente começa a usar dispositivos que a gente não entende muito bem o que acontece dentro deles, né? Se você pegar, como é que será que é o sistema operacional? Quando eu ligo meu computador, o que será que ele está fazendo? Será que... Ninguém sabe tudo o que acontece nas linhas do sistema operacional, o que ele está fazendo, o que ele está acessando, o que tem naquele chip ali. A gente sabe que no software você pode estar colocando linhas de código que fazem coisas diferentes. Você está realmente confiando naquela empresa, naquela corporação, naquele fabricante, que o que tem ali não está violando a tua segurança, não está roubando a tua informação e tudo mais. É uma relação de confiança. Lógico, existem certas certificações que são feitas por alguns reguladores, mas toda vez a gente está atualizando o sistema operacional, está atualizando o programa, está atualizando uma série de coisas, então é um pouquinho complicado da gente assegurar hoje a segurança nos dispositivos, tanto no hardware quanto no software. Basicamente você está contando com a confiança em quem construiu aquilo, porque dificilmente a gente compreende os detalhes daquela tecnologia, o que está acontecendo. Você sabe que eu pergunto assim, a gente que usa muito celular, fala assim, nossa, será que o meu celular é seguro? Alguém pode invadir meu celular? Eu tenho essa dúvida, pode? Então, porque veja bem, a gente está partindo da premissa que hoje praticamente tudo que a gente tem no celular é controlado por software. Está no código de programação daquele software. Se a gente for pensar nos celulares antigos, no celular antigo você tinha um botão lá, Power. Você apertava o botão Power, ele desligava o telefone, você podia ainda arrancar a bateria do telefone, ele não tinha bateria. Ali eu posso dizer para você, certeza absoluta que aquele negócio não funciona. Você interrompeu o circuito, não tem energia, não tem nada, ali não funciona. Agora, hoje, quando você pega o seu smartphone e aperta desligar, aparece lá uma animaçãozinha na tela dele, fala que está desligando e tal. Mas quem está te falando que ele desligou é o software que deu uma mensagem ali e apagou a tela, né? Com uma câmera que a gente tem no nosso computador ali, a gente for ver aí os diretores aí de grandes empresas de tecnologia, você olha ali a câmera, ele cola uma fitazinha ali para tampar aquela câmera, quer dizer, mas você não aciona ela no software, não tem a luzinha ali, mas quem criou o programa, quem criou o hardware pode criar ali o que a gente chama ali de backdoor, né? Para poder fazer o acesso sem acender a luzinha, sem te deixar saber. Então, você está sempre susceptível ao que está no código-fonte. Mas, partindo da premissa que as grandes empresas, isso já tem, obviamente, que um nível de fiscalização grande e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com alguns programas fraudulentos que podem estar acessando isso, e aí por isso tem toda a questão de antivírus, aquelas precauções do próprio usuário. Mas tem uma outra questão também que é pouco lembrada e a gente costuma trabalhar bastante com isso na empresa, que é o que a gente chama de segurança espectral, né? A gente tem muita preocupação com todos esses acessos e a questão da segurança cibernética, só que cada vez mais a comunicação que a gente tem e os nossos dados e todas as nossas validações de segurança acontecem através de redes sem fio.
Você não tem uma proteção física, olha, isso está passando num cabo, está num perímetro, eu tranquei a porta. Aquilo está no ar, então aquilo pode ser captado, o sinal que você recebeu de radiofrequência pode estar sendo adulterado, alguém pode estar transmitindo no lugar, ou podem estar pegando a sua informação. Então, você tem a questão da criptografia, que te ajuda em muitos casos, né? Até pela própria hierarquia da internet, né? A inteligência da internet, como ela foi construída, a inteligência da internet está nas pontas, né? Não tem um núcleo ali que controla tudo. Então, tudo que você coloca para circular na internet, você tem que partir da premissa que você está passando num ambiente hostil e que você não garante a segurança ali. Então você tem que garantir a segurança nos extremos. Quando você manda uma mensagem lá no WhatsApp, ele criptografa nas duas pontas e se alguém no meio capturar aquela informação, não vai conseguir entender aquilo porque aquilo está criptografado. Só que às vezes os pequenos trechos que a gente tem nas redes sem fio podem ser trechos de vulnerabilidade. Seja numa rede celular, que tem uma complexidade para você conseguir violar, mas isso pode ser feito até a nível militar. Existem algumas estratégias de montar estações de radiobase falsas para a pessoa achar que está no operador e não está, capturar as informações. Até redes celulares, que são muito fáceis de clonar. Alguém pode criar uma rede celular com o mesmo nome do teu hotspot, você registrar ele automaticamente e a pessoa a partir dali capturar informações. Então é muito perigoso, por exemplo, você acessar o banco num hotspot público, num aeroporto, num ambiente onde você está acessando um hotspot público. Alguém pode Quer dizer, não pague conta no seu celular no aeroporto. Não. Até mesmo em hotel, às vezes você vai estar você conecta na rede de um hotel, aí você, mas será que essa rede aqui aparece aqui no meu Wi-Fi? Hotel X. Ou aí alguém não pode montar ali um ponto de acesso e botar o nome Hotel X também, você conectar ali e ela está capturando suas informações? Lógico que os sites dos bancos têm camadas de segurança, de criptografia, mas os bandidos estão cada vez mais sofisticados. Eles podem criar um site falso, eles podem usar ali algumas técnicas para poder roubar a informação. Então, conexão e sem fio, via de regra, são uma preocupação com segurança. A gente está muito atento a isso. Mas isso não está vinculado só à internet, isso está vinculado a outras aplicações. Então, vou dar um exemplo da indústria automotiva. Hoje, os carros mais novos, todos têm a tal da chave presencial. Você chega lá, perto do carro, abre a porta, entra, dá a partida, você não precisa pôr a chave fisicamente e virar. Isso é muito confortável, mas pouca gente dá conta de como é que funciona esse negócio. Quer dizer, quando você tem uma chave presencial, o que acontece? Existe uma comunicação de radiofrequência ali. A chave conversa com o carro, olha lá, passa a informação, exatamente, passa a informação para o carro e tudo mais, e essa informação pode ser capturada no meio do caminho, e essa informação capturada o criminoso pode usar para poder roubar o seu veículo, né? Tem até um caso, esses casos são bastante comuns. Isso está começando muito na Europa, mas já tem casos no Brasil, onde os criminosos usam lá um repetidor de sinal, um equipamento relativamente simples, analógico, dos anos 60, que eles capturam o sinal da chave e transmitem para o carro e conseguem abrir o carro, né? Quer dizer, a chave é de proximidade, ela só funciona quando está próxima do carro. Então, o que o criminoso faz? Na Europa é muito comum os carros ficarem parados na rua, porque não tem garagem nas casas mais antigas e tudo mais. O criminoso passa na calçada com uma anteninha apontando para as casas. Quando ele consegue capturar o sinal de uma chave dentro da casa, ele transmite para o carro abre e o criminoso sai com o carro, né? Alguns casos já foram observados no Brasil, os criminosos têm algumas técnicas aí para tentar clonar chaves, para tentar violar. Então é mais uma camada de preocupação. Outros pontos também que são bastante vulneráveis, às vezes aqueles portões de garagem, que a gente tem lá o controle de garagem, por exemplo. Os mais antigos usam tecnologias de transmissão muito rudimentares que tem dispositivos hoje na internet que você entra ali que clonam aquilo de maneira muito simples. Cartões de proximidade RFID para você, às vezes, abrir uma catraca de uma empresa e tudo mais, que são também bastante vulneráveis. Hoje você tem diversos dispositivos sem fio, que muitas vezes a vulnerabilidade está naquele dispositivo muito prosaico. Então, às vezes você investe muito em tecnologia de proteção nas suas redes wireless, na internet, no servidor, mas você tem dispositivos diários, né, que hoje você acessa muita coisa com Bluetooth, com celular, por exemplo, que são extremamente vulneráveis. Os cartões de crédito de proximidade, né, com valores muito baixos, ele acaba liberando a operação sem necessidade de senha. Então, muitas vezes existem fraudes também vinculadas a isso. Então, isso acaba gerando uma necessidade de uma preocupação de o que a gente chama aí de segurança espectral, de você começar a se preocupar também com o que acontece nas redes sem fio.
Então, mas esse é um tipo de segurança que eu vou arriscar, falar assim, é uma bate-carteira, né? Você tá andando na rua, bateram sua carteira ali, ó. Você foi fazer o carro, né? Porque ela foi de uma oportunidade e ela pegou uma coisa e resolveu. Mas tem a outra segurança que a gente fala assim, que o cara se instala em algum dispositivo seu, ou ele se instala lá e dali, a partir dali ele fica só te observando. Que a gente fala, uma coisa é você bater a carteira ou perder a carteira. O outro não, o cara já tá com a mão na sua carteira há um tempão e você não sabe que você já foi ou hackeado ou que você tem. Ou você tem uma conta no banco e o cara já tem os seus acessos há muito tempo e você só vê aquilo que aparece. Acho que o que aparece é um pedacinho desse tamanho perto de toda essa vulnerabilidade que as pessoas têm, né? De repente você já foi hackeado ou você já tem suas contas, suas senhas todos no lugar e você não sabe. O outro lado está esperando só a oportunidade para você, né? Porque quando a gente pensa em segurança, a gente está achando que é o computador da grande empresa, que é o desktop que você usa para acessar o banco e tudo mais. Mas hoje nós temos o conceito ampliado de internet das coisas, então você tem muitos dispositivos que estão conectados à internet. Então, conforme os dispositivos vão ficando obsoletos e os fabricantes param de dar suporte e atualizar o firmware desses equipamentos, muitas vezes tem vulnerabilidades que já são conhecidas. Então, às vezes você tem lá uma câmera de vigilância na sua casa ou na empresa. E aquela câmera é uma câmera antiga, que tem um firmware antigo e ela está conectada à internet e tem uma vulnerabilidade que o hacker já usa ela. Então, de repente, o teu computador não foi invadido, o teu celular não foi invadido, mas aquela tua câmera de segurança está minerando Bitcoin, está gastando banda, está fazendo ataque de negação de serviço em algum local. Ela tá... Isso está parecendo os filmes que a gente olha nas redes, né? Os streamings aí, que todo lado o cara é aquela polícia toda sofisticada, que ela vai, entra num painel, o cara acessa uma câmera, vem lá, puxa um dado, tudo. Ninguém tá vendo nada, mas aquilo lá parece que... Eu vou ser assim, não é o novo Matrix, né? Mas tem alguém olhando tudo, vendo tudo que você está sendo feito e... assim, aquilo parece ser meio utopia, mas na verdade cada vez mais isso é uma realidade. Sim, né? E está invadindo até a nossa vida individual, né? Esses relógios inteligentes já estão... Alguém está sabendo teus batimentos cardíacos, como é que está tua concentração de oxigênio, isso tudo é uma informação que está indo para a nuvem e está aberta, está vulnerável. Foi o que a gente estava comentando do caso dos carros autônomos ou mesmo dos carros com conexão na internet, usando lá o 5G e tudo mais. A gente falou assim, daqui a pouco o cara vai ligar para você e falar assim, olha, ou você paga aqui para mim um Bitcoin, ou eu vou desligar o carro seu que está na estrada, não é? O golpe não vai ser assim, estou aqui sequestrando com alguém, ou o golpe não vai ser que se eu não fizer eu vou fazer aquilo. Na verdade ele pode estar desligando o seu marca-passo, não é verdade? Porque se a gente for pensar na ação criminosa, que ela sempre existiu e vai acabar sempre de uma certa forma existindo, o mundo físico hoje você não tem mais um lugar que você vai num guichê e tem um monte de dinheiro vivo e tudo mais. Como está tudo migrando para pagamentos digitais, as fraudes e a questão da criminalidade também vai migrar para a área digital, né? Então, hoje, infelizmente, nas grandes cidades, no Brasil, você tem muita questão da criminalidade voltada para o celular, né? A pessoa, e não é só o roubo do aparelho em si. Hoje em dia você tem a questão de ter o roubo do equipamento, do aparelho, mas para acessar as informações que estão ali, né? Principalmente acessar as aplicações bancárias, né? Então, isso começa a ser uma coisa bastante preocupante. E se a gente for pensar em questão de comportamento, é sempre bom a gente fazer a analogia para o mundo digital em relação ao mundo analógico. Antes, quando você saía de casa só com dinheiro cash, que você não tinha meios de pagamento digitais, você não pegava todo o seu patrimônio, tudo que você tinha de economias, e colocava no bolso e saía para a rua. Hoje, se você pensar, algumas pessoas fazem isso, porque elas têm todas as suas economias numa determinada instituição financeira, num banco, e no celular elas carregam o aplicativo do banco que dá acesso a todo esse patrimônio. Então você sai praticamente com todas as suas economias no bolso e o criminoso sabe disso. Então hoje tem que ter algumas mudanças de comportamento, algumas coisas que a gente tem que pensar, será que eu preciso ter tudo isso acessível no meu bolso, no smartphone? Será que eu posso restringir isso, ter algumas coisas?
Muita gente tem, por exemplo, uma conta num banco digital para movimentação do dia a dia, e a questão das aplicações de investimento de longo prazo, você mantém isso offline, não mantém isso em outra Eu já vi aplicação. isso, gente que tem 2 celulares, né? Um para sair e o outro famoso para celular do ladrão, pagamento. Exatamente. Então, infelizmente, é uma realidade. Eu nem vou contar para você, eu tenho 2 celulares, né? Eu deixo um no bolso e o outro ali. Eu falo, se você me assaltou, então leva esse aqui, entendeu? É mais ou menos assim. Mas a gente, o elemento surpresa acontece em qualquer lugar. Sim, né? E a gente vê essa projeção da questão da segurança voltada para tudo que é tecnologia, você sempre vai ter um lado sombrio dessa aplicação. Então, um ponto também que a gente estava conversando era a questão dos drones, né? Quer dizer, eles melhoraram muito a questão da aplicação. Se você pegar a questão da segurança, se você pensar a questão de você obter imagens, de você fazer uma série de outras aplicações, ele é uma tecnologia fantástica. Mas os criminosos também têm utilizado drones, né? E a gente na empresa teve diversas experiências que a gente teve de desenvolvimento de tecnologia justamente para coibir o uso indevido de drones. Quer dizer, assim como você tem uma facilidade de adquirir em qualquer loja um drone e fazer imagens, de fazer várias aplicações interessantes, os criminosos também encontraram vários caminhos. Então, a aplicação clássica é usar drone para levar drogas, armas, celulares para dentro de presídios, né? Você tem um drone com um alcance de 2, 3 quilômetros, quem está fazendo isso não tem muito risco, né? Trabalha com uma certa tranquilidade para fazer esse tipo de entrega ilegal. A gente teve casos onde algumas mineradoras, o maior caso de roubo a mineradora de diamante no Brasil aconteceu com o uso de drones. Os criminosos, numa mineração de diamante na Bahia, usaram drones para monitorar a operação de mineração, porque a mineração são áreas muito extensas, né? Então eles ficaram com o drone ali monitorando para saber onde que era o cofre, onde que eles guardavam ali os diamantes, e no dia seguinte eles foram lá fortemente armados, aquele modelo do cangaço moderno e tal, e fizeram lá o roubo, e o drone foi guiando eles até o prédio onde estavam armazenados isso. Então hoje empresas de mineração têm uma preocupação enorme com drones não autorizados sobrevoando as suas áreas, né? E até, como essa tecnologia é um jogo de gato e rato, né, você tem o uso indevido e você tem a contramedida, a gente acabou desenvolvendo alguns sistemas de segurança para poder ajudar esse tipo de empresa. Então a gente tem um sistema que detecta o drone, dá um alarme quando um drone sobrevoa determinado perímetro e identifica onde está o piloto do drone, para as autoridades de segurança lá tomarem uma atitude. E pode parecer coisa futurista, uma coisa muito abstrata, mas a gente tem hoje muitos clientes, a gente tem hoje muitas empresas de mineração que trabalham com esse sistema, a gente tem empresas de transporte de valores, porque os criminosos ficavam monitorando o movimento dos carros fortes com drones para poder cometer os seus crimes, e grandes varejistas. A gente tem um grande varejista que tem um sistema desse instalado no centro de distribuição, porque o criminoso ficava sobrevoando esse centro de distribuição com drones para poder planejar o roubo de carga na estrada, na rodovia. Então, com isso eles conseguem detectar esse drone, detectar onde está o piloto e solicitar providências das autoridades, né? Então é um jogo de gato e rato. Assim como a gente tem o bloqueador de sinal de celular que impede que os criminosos usem os celulares nos presídios, os criminosos usam bloqueadores de sinal de celular e de GPS para poder fazer roubo de carga, porque eles ligam isso próximo aos caminhões e o rastreador do caminhão não funciona porque está bloqueado. É um contra, né? Contra. E aí a gente tem que fazer o contra do contra. A gente desenvolveu um sistema que é usado, que inclusive está em teste com a Polícia Rodoviária Federal, que é um sistema que detecta um bloqueador ligado dentro de um caminhão. Então, quando a viatura da polícia está ali no acostamento, ela tem uma anteninha ali que, se passar um caminhão que tem um bloqueador de sinal ligado, ele dá um alerta para o policial, ele sabe que alguma coisa está acontecendo ali, porque não é para ter um bloqueador ligado. Então é aquela coisa de a guerra vai para o campo da tecnologia, né? A disputa vai ali das aplicações devidas e indevidas, né?
dificilmente você consegue ter uma engenharia muito perfeita quando você cria uma nova tecnologia que você impede esse uso indevido, seja para fins criminosos, seja até para problemas acidentais. É uma questão dos drones também que gera perigo, é o uso indevido de drones próximo a aeroportos, por exemplo. Você pode ter risco de acidente, de colisão e tudo mais. Hoje é uma grande preocupação mundial esse tipo de coisa. Então, é sempre aquela história de a gente desenvolve as ferramentas mudam como as pessoas se relacionam, mudam a atividade, mudam o dia a dia das pessoas, e às vezes a gente tem que desenvolver novas ferramentas para ajustar esses comportamentos ou para manter as coisas equilibradas. Né? Isso é muito bom. Olha, eu sei que a gente aprofunda um pouquinho das coisas que eu não tenho tempo, mas você que está ouvindo e assistindo aí no carro, no seu Spotify, ou assistindo o nosso podcast, são coisas que a gente precisa parar para observar. E hoje as notícias vêm para nós. A parte do drone, o que mais me associa hoje é ver que a gente está tendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e o que mais se fala lá é o drone que viu isso, o drone que viu aquilo, o cara que vem na trincheira, o cara que solta um dispositivo. E, na verdade, é uma tecnologia, a princípio, eu estava usando umas coisas muito básicas para fazer isso, e eu gostei de quando a gente estava conversando que a questão não é derrubar o drone, é identificar da onde o cara está pilotando o drone, né? Inclusive, até na semana passada, na anterior, a gente teve a oportunidade de participar com um pavilhão brasileiro numa feira de defesa e segurança que aconteceu em Londres, né? A mais importante feira do setor, onde tem boa parte da indústria militar, tá ali e tudo mais relacionado, e a gente com o apoio das autoridades brasileiras, várias empresas brasileiras de pequeno, médio porte participaram ali expondo suas tecnologias, a gente pôde participar também. E nessa troca de informações, a gente foi falar um pouquinho sobre a nossa experiência de bloqueio de sinal de comunicação em presídios, em áreas de segurança, que o Brasil tem uma característica bem específica disso, e nós conseguimos uma tecnologia bem diferenciada em relação ao resto do mundo, pelo fato das nossas unidades prisionais estarem em áreas urbanas densas. Você tem presídio dentro da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, como bloquear o sinal naquele perímetro sem afetar o entorno? Então, são poucas empresas no mundo que fazem isso, porque é uma característica muito específica do Brasil e de alguns países da América Latina. Mas a gente tem também soluções que fazem a prevenção desses incidentes com drones, tanto para bloqueio de drones em áreas indevidas, como para essa detecção. E conversando com várias representações de vários países, etc. e tal, óbvio que os países europeus, os Estados Unidos, eles estão muitos passos além nessas questões de tecnologia, de segurança para a parte de radiofrequência e tudo mais. Mas a gente teve a oportunidade de conversar com alguns representantes da Ucrânia, inclusive. E a pergunta foi inevitável, né? Mas e aí, como é que vocês estão... A gente ouve dizer que vocês estão lá usando drones simples para fazer ataques e tudo mais, e de fato eles confirmaram, eles estão usando esses drones que a gente compra nas lojas de eletrônicos aqui no Brasil, que a gente está acostumado a ver, para usos civis, e tem usado para algumas aplicações militares com bastante sucesso. E a gente percebe uma coisa interessante, que a tecnologia de uso civil, até puxado um pouquinho pela questão da internet, compartilhamento de informações e tudo mais, ela cresce numa velocidade que a distância dela para a tecnologia militar, que é aquela coisa hermética, muito cara, acaba ficando muito pequena. Então a gente percebe que os drones convencionais têm uma série de aplicações, desde aplicações de reconhecimento até algumas aplicações de ataque, que as contramedidas militares para isso são extremamente sofisticadas e extremamente caras. Então, às vezes, você tem uma ameaça ali com um drone de $200 que você hoje pode comprar em qualquer loja de eletrônico no mundo, que aquilo provocava uma ameaça pro inimigo, que ele gastava, às vezes, $1 milhão para poder mitigar aquilo ali, usando artilharia. Desproporcional, né? É desproporcional. Então, se você for pensar, se você modelar aquilo, se você esquecer a questão militar e modelar aquilo com uma questão de fluxo de caixa, você está esvaziando o fluxo de caixa do inimigo ali, porque para um investimento muito baixo, você está fazendo com que ele tenha um gasto muito alto, um dispêndio muito alto militar. Mas isso abre muito a questão do ponto de vista da segurança pessoal. Isso em algum ponto vai gerar uma ameaça para as pessoas, né? Então hoje você pode ter questões hoje basicamente de privacidade, você pode ter isso violado.
até mais avançadas questões de segurança cibernética. Quer dizer, hoje a gente está aqui na cobertura de um edifício, num andar bastante alto, e aí a gente vai acessar a nossa rede de Wi-Fi com tranquilidade, mas quem garante que o fraudador não pode ter colocado um drone que está sobrevoando aqui fora da janela, com um hotspot falso, imitando a sua rede e a gente conectando uma rede falsa? Então, as possibilidades aí de uso indevido são muito grandes e a gente tem que começar a tomar atitudes também. E a resposta normalmente, lógico, tem a ver com o comportamento das pessoas, mas tem a ver também com o desenho, com tecnologias que, quando você já desenha as tecnologias, você já prevê esse bloqueio, essa prevenção do uso indevido, né? Então, é uma trajetória longa aí que a gente tem nesse setor. É um aprendizado constante.